Isso, vamos lá iniciar mais uma etapa do nosso grupo de Jesus, grupo que se reúne toda quinta-feira nesse local, e iremos hoje louvar a Deus pela vida de todos vocês e agradecer pela sua participação. Iremos meditar hoje no texto sagrado que se encontra no livro de Lucas 10, de 29 ao 37. O texto sagrado diz assim, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas 10, de 29 ao 37, diz assim: o mestre da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de uns assaltantes que, depois de despojá-lo das vestes e espancá-lo, foram embora, deixando-o meio morto. Um sacerdote descia casualmente por aquele caminho. Viu-a, deu uma volta e passou ao largo. Aqui seria viu-o, né? Viu ele. O mesmo fez um levita que passava por aquele lugar, viu-o, deu uma volta e passou ao largo. Mas um samaritano que estava de viagem chegou junto dele, viu-o, sentiu compaixão e se aproximou. Vendo-lhe as feridas, derramando nelas azeites e vinho, montou-o em sua própria cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou os 2 denários e os deu ao dono da hospedaria, dizendo: cuida dele, e se gastares algo a mais, eu te pagarei na volta. Na tua opinião, quem desses 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que teve compaixão dele. Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Mas isso aqui tá bom, mano. Então, é um texto que nós conhecemos bastante, mas com certeza Jesus irá hoje nos dar uma faceta, uma visão, com certeza mais aprofundada e mais diferente do que nós já aprendemos usando o nosso professor. E eu gostaria de não começar hoje sem uma oração, depois da leitura desse texto. E gostaria que 2 pessoas orassem. A primeira seria a nossa amada irmã Sheila, orasse pela vida do nosso professor, aniversariante, pelos seus 38 anos, não é? Dizem que é 37, 38. 44. Que é isso? Não acredito. E logo após a irmã Sheila orar pela vida do nosso professor, eu gostaria que o irmão Márcio orasse pela nossa aula aqui, pelo nosso grupo, esse grupo abençoado. Por favor, irmã Sheila. Irmã Sheila, por gentileza, ora pelo... Um já diz que é 38, outro 37, já vem aí um infame dizer que é 44. Amém. Vamos orar pelo jovem que fez aniversário, né? O interessante é que ele é jovem. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus, misericordioso, nos colocamos aqui diante de Tua presença, Senhor, para agradecer por mais este dia de estudo e agradecer principalmente pela vida do Wilton, que essa semana completou mais um ano de vida, que eu tenho certeza que ele vai levar a Tua palavra por onde quer que ele passe, Senhor. Senhor, cuida, protege, guarda, dá sempre discernimento, sabedoria e muita paciência para o nosso amado mestre Wilton, Senhor. Senhor, eu também agradeço aqui pela vida de todos os presentes, que mesmo não tendo feito aniversário essa semana, são os teus servos, estão aqui para te adorar, te louvar,
e engrandecer teu nome, Senhor. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós te louvamos e agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que o eco dessa aula, que o eco da sua palavra possa, Senhor, novamente nos despertar e nos ajudar, Senhor, a não ter dúvida de quem é o nosso próximo, a nos ajudar, Senhor, que independente dos caminhos que escolhemos, indo para Jericó ou voltando de Jericó, indo para o trabalho ou na família, ou, Senhor, em qualquer lugar, nós nos esquecemos, Senhor, e nos perguntamos quem é o nosso próximo. Jesus, nos ajuda, Senhor. Assim como foi relatado, Senhor, nesse ensino que vai começar, que já está, o Senhor já começou, o Senhor já marcou o encontro da gente estar revendo esse texto. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a entendermos, Senhor, e sararmos, Senhor, e vermos as feridas também, ajudarmos a sarar, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas das vezes nós vemos as feridas, mas optamos, Senhor, nos desviar delas, porque já temos os nossos problemas, mas sabemos, Senhor, que tudo está no teu controle, daquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Assim como o pastor Wilton, nosso amado irmão, que tem nos abençoado, Senhor, com essas aulas, nos ensina, Senhor, a orar como ele ensinou a orar, Senhor, mais de Cristo. O Espírito Santo nos coloca mais em Cristo e tira tudo que está em nós que não é de Cristo, Senhor. Nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Williams também está na área. Muito obrigado pela participação de todos. Por favor, professor, deixe o Senhor Jesus te usar. Repetindo para quem está chegando agora, que nós estamos meditando hoje no texto de Lucas 10, do 29 ao 37. É bom sempre você estar com a tua Bíblia aberta. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pelas felicitações, pelas orações. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, depois desse período sabático de 2 quintas-feiras, né? A gente está avançando aí no grupo de Jesus e nós estamos chegando nos pontos mais decisivos da fé cristã. Como bem disse o irmão Isaías, essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida. Até quem não é cristão, até quem não tem contato com a Bíblia e não lê frequentemente a Bíblia, conhece essa história. Essa história já é um patrimônio da humanidade, né? A parábola do bom samaritano. O texto é muito interessante, ele poderia ser abordado de várias formas aqui. Esse texto ele tem uma veia de interpretação muito grande. Então, a gente poderia caminhar aqui por várias áreas acerca do texto. Mas eu vou frisar rapidamente aqui com vocês alguns pontos interessantes, algumas palavras-chave que o texto apresenta para nós. Por exemplo, o irmão Isaías ele fez a leitura e na versão dele diz que o homem aí, o mestre da lei, né, o homem que vai até diante do Senhor, o que ele vai fazer? Qual que é a postura dele? O que ele vai procurar fazer? Justificar a si mesmo. Aí a pergunta é a seguinte: por que ele precisa se justificar diante de Jesus? Porque o ensino de Cristo já havia chegado aos ouvidos dele e já havia causado um incômodo. Você vê que a história ela se desenvolve a partir dessa questão. É alguém que procura justificar-se a si mesmo. E aí ele trava um diálogo com o Senhor Jesus. Normal, Jesus ele atendia as pessoas, né? E Jesus usa um método muito interessante, que é o método das perguntas. Quem dera que nós fôssemos
experientes como Jesus na questão das perguntas. É através das perguntas que sempre Jesus ele vai tirar ali do coração da pessoa aquilo que está lá no fundo. E aquele homem é um homem que conhece os mandamentos. Ele é um homem que conhece a palavra no dia a dia e ele cita uma resposta correta, né? Ele busca ali uma resposta que vai agradar. Aí, o que acontece? Ele não se contenta com aquele diálogo inicial com o Senhor Jesus. Porque a consciência é uma coisa muito séria. A gente, às vezes, tem uma resposta, só que aquela resposta, ela nos fere por dentro. Porque a gente sabe que quando a gente responde ou a gente está perguntando algo para alguém e vem uma informação em nós, se a gente for sincero mesmo, a gente não se dá por vencido, a gente não se acostuma com ela, com o que vem, com a informação. E esse homem teve esse discernimento. Ele viu que não dava para ele continuar só com aquela coisa clássica da resposta pronta, daquele diálogo inicial. E aí ele faz uma pergunta que é fundamental no texto. E que, se a gente for olhar numa perspectiva religiosa, ela é uma busca de toda pessoa religiosa. Quem é o meu próximo? Ora, se eu sou um mestre da lei, se eu sou alguém que domino a escritura, se eu vivo naquele contexto do estudo, você percebe que essa é uma pergunta maliciosa? Porque, na realidade, próximo na mente dele, quem era? Era a pessoa próxima. Se vem de Jesus o bolo pronto, fala assim, próximo são as pessoas que estão próximas de você. Ele sairia por cima. Porque, com certeza, quando ele chuta isso, essa questão, ele já tinha uma resposta para aquilo que viesse do Senhor Jesus. Jesus falasse assim, a sua família, os seus amigos, os seus companheiros da sinagoga, do templo, sabe o que ele falaria? Eu tenho cumprido isso, então eu estou bem, eu estou justificado. Mas tinha algo no coração dele que não permitia isso. Ele está buscando se justificar, por quê? Quando é que você busca se justificar? É quando você tem a razão. Quando você tem razão, você busca a justificação, a justiça própria. É sempre uma questão de eu provar que eu estou certo. Então, quando ele solta essa pergunta, não pensa que ele está naquele interesse de querer ser um homem fiel a Deus, tal, né? De herdar a vida eterna, no sentido assim, olha, que homem piedoso. Ele é um homem que ele não precisa de Jesus para isso, porque na arrogância dele, no interior dele, ele já faz isso. Ele só quer trazer um desafio para Jesus. Só que Jesus é maravilhoso. Ele conhece a intenção do coração humano. E aí Jesus, em cima dessa pergunta, ele faz uma história, ele conta uma história que é muito interessante, que é bem famosa, que vai chamar de parábola do bom samaritano, né? Tinha ali toda aquela questão de um homem meio morto. Isso é outra chave de leitura do texto. Por que meio morto é complicado? Porque, segundo a lei, se você tocasse em algo morto, você estava impuro. Então, você não poderia fazer o seu serviço religioso. Você tinha que se purificar durante um certo período. E ali Jesus conta essa questão geográfica, né, que eles desciam, eles estão por um caminho difícil, um caminho ali de assaltantes, eles estão no caminho inverso, né? Eles tinham que ir lá para Jerusalém, mas eles já terminaram o seu turno e estão descendo. Então, Jesus cita que é um sacerdote e um levita. As pessoas mais, entre aspas, especiais para aquele povo. Era alguém que oficiava no templo, era alguém da religião acostumado, e que estava ali adorando a Deus, né? Entre aspas. Estava ali prestando serviço, prestando o culto. E aí Jesus vai dar um embaraço tremendo nessa história, porque ele cita o homem meio morto, aqueles homens que são do templo, eles não podem tocar, porque se tocar fica impuro. Então Jesus coloca uma questão muito delicada.
que é mais importante? Você oficiar no templo, você cumprir os votos religiosos ou você cuidar de um ser humano? E aí Jesus fala que eles passam de largo. E aí vem a pessoa mais improvável na questão da espiritualidade. Para o judeu, você falar que um samaritano ele vai fazer algo bom já é uma blasfêmia em si. Lembrando que o próprio Senhor Jesus ele foi chamado de samaritano, né? Endemoniado e samaritano pelos religiosos. Por quê? O samaritano era o apelido que nós daríamos para os hereges, para alguém que não tinha todo o texto, que só usava o Pentateuco, que prestava o culto misturado, que estava ali diante de uma situação religiosa ruim. Então, é alguém que não tem nada a acrescentar na nossa vida. Né? O que um herege, o que alguém que não tem o nosso padrão religioso, o que essa pessoa pode acrescentar? Aí Jesus, ele chega e introduz na história famosa, né, um samaritano. O samaritano vai lá, cuida do moço, leva lá para os respectivos cuidados e oferece os seus bens para alguém que é desconhecido. Você vê que interessante? Da onde que flui tudo isso de um samaritano? Ele também está numa situação difícil ali, o caminho é complicado. Ele está numa jornada, ele tem que fazer algo. O texto não fala o que ele vai fazer, para onde que ele vai, especificamente. Mas ele interrompe a sua jornada, que, entre aspas, não era uma jornada tão digna como de um sacerdote, como de um levita, para que ele pudesse cuidar daquele próximo, daquele ser humano. E aí a história ela fica densa, fica tensa, fica difícil ali para aquele homem religioso diante de Jesus. Porque está vendo que Jesus colocou ele num cheque, naquela jogada do xadrez, né? Ele está diante de um cheque. Aí Jesus conta a história e Jesus fala assim: quem foi o próximo daquele homem? Você percebe que existe uma diferença entre as duas perguntas? A pergunta que originou a história não foi a que Jesus fez. A que Jesus faz no final da história, ela não é igual à pergunta que foi feita no início. A pergunta do início é a seguinte: quem é o meu próximo? Eu quero saber quem que eu tenho que ajudar. Só que quando Jesus ele trabalha a questão, ele inverte isso. Ele não falou assim, ó, quem é o próximo da história? Ele falou, não, quem foi o próximo daquele homem? Então, para Jesus, não importa quem é o meu próximo. Importa se eu sou o próximo de qualquer pessoa que esteja necessitada, que esteja precisando. Entendeu a mudança que Jesus faz? O religioso quer saber quem é o próximo, porque ele vai focalizar naquele próximo e vai fazer o quê? Pronto, eu estou cumprindo a lei, então eu estou justificado diante de Deus, porque eu estou amando a Deus e ao próximo. Só que Jesus, ele inverte. Ele não está preocupado em saber quem é o próximo. Ele está preocupado em saber se eu, se você, se aquele homem é o próximo de todas as pessoas que são necessitadas. Então, o meu mundo de proximidade, ele é infinito. Ele é onde quer que eu esteja. Porque o samaritano, se você for olhar, aquele homem estranho, dentro da religião, ele não era o próximo do samaritano, porque ele era um desconhecido. Então, em Jesus, o próximo não é a proximidade geográfica, é a proximidade do coração, é a proximidade da fé. É aonde eu estiver, sempre haverá pessoas próximas, porque eu vou ser o próximo daquelas pessoas. Quem foi o próximo? Aí o religioso jamais falaria, foi o samaritano. Jamais. Só que ele faz algo pior. Ao não falar que era o samaritano, e na verdade é o samaritano, ele vai falar assim, aquele que fez o bem. É aquele que cuidou. Então, está sendo os lábios dele que a prática verdadeira não estava nem com o sacerdote e nem com o levita, que eram as pessoas especiais da fé, da religião. Mas a prática correta estava com o homem que para eles tinha um ensino incorreto.
Então, Jesus faz ele mostrar que não é a questão de você ser ortodoxo, de você ter o ensinamento correto, de você só cumprir os rituais. Porque na visão deles, era mais importante eu estar oficiando no templo do que eu cuidando de uma pessoa. E essa é a nossa realidade muitas vezes. A gente passa pela pessoa na rua e a pessoa precisa de um apoio, sabe o que a gente faz? Ih, agora não dá, eu estou atrasado, eu tenho que chegar no templo, eu tenho que chegar na escola dominical, eu tenho que chegar no culto, eu tenho que chegar no estudo. Então, essa história ela mostra a face oculta da religião, que ao eu ir para um local sagrado, ao eu participar de uma atividade, eu já posso ter sido rejeitado por Deus por não cumprir a verdadeira lei. Então, o que eu vou oferecer lá é um sacrifício inútil. É uma comemoração que não reflete a realidade. Eu vou adorar a Deus, eu vou falar que o Senhor é maravilhoso, eu vou ali ouvir um ensino, mas a minha prática está desconecta. Ela não tem nada de realidade espiritual. É só um vai e vem, um trânsito religioso. Porque eu, na verdade, eu não sou o próximo. Eu estou só querendo saber quem que eu tenho que ajudar. Quem que está próximo de mim para eu exercer algum tipo de ajuda, para eu ficar bem com Deus, com a minha consciência. Mas não. Em Jesus, ele muda toda a história. E aí ele pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Aquele que fez o bem, aquele que ajudou. Aí Jesus termina com a frase que é o título do estudo, né? Vai lá e faz o mesmo. Você já imaginou você chegar para o mestre da lei, que o homem que está ensinando, que está provando todo dia que o samaritano é o herege, que o samaritano é errado, que só eles são os corretos, que só eles têm a interpretação verdadeira. Jesus chegar e falar assim, vai lá e faz o mesmo que o samaritano fez. Essa é uma parábola muito rica, muito profunda, como eu falei para vocês. Tem muitos detalhes nela que não dá tempo de a gente adentrar. Mas o que fica para nós é a mesma questão daquele homem religioso. Eu estou procurando só saber quem é o meu próximo, ou eu sou o próximo de qualquer pessoa, de qualquer criação, de qualquer pessoa, qualquer foco que aparecer na minha frente, em qualquer ambiente, eu estou ali pronto para ser o próximo. E agradecer a Deus pela essa soberania, pela essa providência dele, de me colocar em certos locais. Quem tem essa consciência, ela sabe para que ela foi chamada. Ela vai brilhar, ela vai ser sal e luz aonde quer que ela esteja, assim como Jesus fazia. Aonde Jesus chegava, ele se colocava como o próximo. Ele não ficava perguntando, olhando quem que eu posso ajudar, quem aqui que vai ser o meu próximo, não. Jesus, ele é aquele que é o bom samaritano na realidade. É aquele que era desprezado pela religião, era tido como herege, mas é aquele que ajudava. É aquele que se colocava como próximo de qualquer pessoa. Então, esse é o nosso chamamento. É para nós sermos o próximo, dos próximos, e não saber quem é o meu próximo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Olha, estou aqui moído com essa palavra. Como eu disse no início, nós sempre ouvimos essa mensagem e, com certeza, o Espírito Santo hoje nos traria um foco muito diferenciado. Eu já ouvi muitas ministrações, mas nunca ouvi por esse prisma, não é? E eu anotei aqui na minha Bíblia, o próximo deve ser sempre eu. Eu que tenho que ser o próximo. Só que vamos iniciar esse bate-papo nosso com perguntas ao professor, não é? Sempre trazendo para a nossa realidade, né? A nossa realidade que nós vivemos hoje, o evangelho que você conhece, o evangelho que você aprendeu. Por favor, irmão Márcio, eu sei que você está... Que evangelho é esse? Por favor, fique à vontade. Que evangelho é esse? Que me mostrou que eu tenho que ser o próximo. Repete que eu não entendi. Por favor, Márcio.
Que evangelho é esse que hoje está me mostrando cada dia mais que eu tenho que estar sempre sendo próximo? Exatamente. Nunca foi me ensinado isso. Porque me ensinaram que o ofício tinha que ser mais forte na minha vida do que o ser o próximo. Então, é um evangelho diferente mesmo. Glória a Deus por isso. Exatamente. O que é ensinado é que o teu ofício é mais importante do que o próximo. E, infelizmente, o que é passado, João, o que é passado, o que é difundido, o que nós observamos aí pela liderança televisiva, famosa, é que nós somos os baluartes. Eles têm que nos ver, entendeu? Eles vão entrar aqui dentro. E quando que naquele contexto é algo assim assustador, professor Hilton, muito assustador. Eu gostaria de ouvir vocês, por favor. Está aberto os microfones aí para falarem, para questionarem. O irmão Isaac chegou agora, muito boa a sua presença. O irmão Rodrigo, o irmão Williams, e dentre outros aí. Pode abrir o microfone e ficar à vontade. Irmão Márcio, irmã Sheila, Jacira, irmão João. Pode falar, por favor, para que todos possam participar. Eu fiquei surpresa com o enfoque que o pastor Wilton deu. Eu nunca tinha olha que eu li e não tinha prestado atenção nesse lance que ele falou, que no caso aqui o foco mais interessante, o mais importante é que você de repente é próximo até de qualquer um que esteja precisando de auxílio e você auxilia, você naquele momento, naquela situação, está sendo próximo. Então, depende muito da situação em si, da problemática em si, do momento. Então, é do presente. E nós só podemos agir o quê? No presente, no momento. Porque se juntando uma coisa com a outra, realmente é uma coisa profunda, muito profunda mesmo. Porque pensar em parente, pensar em amigos, pensar até no vizinho já é mais fácil, mas pensar que você pode ser próximo de uma pessoa totalmente desconhecida, desde o momento que você faça alguma coisa positiva naquele momento. Então, naquele momento é que você é o próximo, não é depois, não é amanhã, é agora, é o viver o agora. Tem muita importância com o presente, que é exatamente a palavra que Deus nos dá. Viver o presente, o momento. O momento é muito importante. O momento aí também está bem importante, o momento, você ser preciso, exato, é naquele momento. Interessante. Passou Amém. direto, fiz essa associação. Também, pastor Wilton, né? Irmã Jacira, e eu queria, antes do professor Wilton falar, ou alguém quiser dar uma palavrinha, eu queria aqui ressaltar a figura naquele contexto de um samaritano. O professor Hilton ele passou ali levemente, mas eu gostaria aqui de ressaltar o que seria a figura desse samaritano hoje,
O samaritano, a história diz que os judeus levantavam toda manhã e colocavam as mãos direto, né, para aquele povo e amaldiçoava eles. A história diz que eles eram, como o professor falou, Jesus foi xingado uma vez, tu é endemoniado e tu é samaritano. Quer dizer, é chegar hoje e falar, Wilton, você é um boiola, você é um travesti, você é um esquerdopata, candomblecista. Candomblecista, esquerdopata, magia negra e endemoniado. É chegar para o Wilton e falar isso hoje. Chegar para você e dizer isso. É esse nível social que o samaritano era conhecido naquela época. E olha o que Jesus pega para essa pessoa, né? E coloca essa pessoa... Rapaz, é muito forte isso. Por favor, irmã Cissa, a senhora pediu para falar. Então, o que eu entendi aí, que o irmão Milton falou, Jesus pergunta quem foi o próximo, né, daquele homem que estava ali caído, né? Então, o próximo foi aquele que ajudou, né? O próximo não foi o religioso, digamos assim, né? E isso é muito interessante. E uma coisa também que eu pensei agora, que aquele samaritano que foi o próximo daquele que estava caído, ele não procurou saber quem era aquela pessoa que estava ali caída, né? Se era religioso, se não era, se era um judeu, se era um samaritano, se professava a mesma fé dele, sei lá. Ele simplesmente ajudou, sem olhar, sem conhecer. Também, né? Da mesma forma que o samaritano não era um religioso, mas teve aquela compaixão de ajudar, enquanto os que eram religiosos simplesmente passaram porque estavam preocupados com o que eles iam fazer, né? Da mesma forma, também o samaritano, ele simplesmente ajudou aquela pessoa. Isso me chamou a atenção também, porque muitas das vezes a pessoa que ela se diz religiosa, se diz que, às vezes, tem posições eclesiásticas dentro do templo, da igreja, pode ser um pastor, pode ser um missionário, muitas das vezes ele se nega a ajudar uma pessoa que não professa a mesma fé. Não é assim? Primeiro, né, eu vou ajudar primeiro o que é da minha igreja, né? Inclusive, eu vi isso acontecer, de pessoas se negar a ajudar pessoas que eram de outra denominação, porque não era da igreja dele, não era da denominação. Não, a gente vai ajudar, ela tem a igreja dela, ela tem o pastor dela. Eu vi isso com os meus olhos. Então, quer dizer, a pessoa se negou a ajudar alguém que estava precisando, porque não era da mesma congregação dela, não era da mesma denominação dela. Então, isso é muito triste, né? E a parábola ali do samaritano, ele ajudou essa pessoa caída sem se importar quem era aquela pessoa. E eu creio que ali os religiosos, quando eles passaram, olharam, porque eles viram aquela cena ali, eles não se importaram. Por quê? Porque não era que nem eles, não eram religiosos como eles, né? Não professavam a mesma fé. Então, eles não se importaram. Então, como o professor aí falou, as pessoas, às vezes, elas estão tão preocupadas com cargos eclesiásticos delas dentro dos templos, com a posição que elas têm dentro do templo, e o verdadeiro amor, a compaixão que elas têm que praticar, elas não praticam. Então, eu achei interessante aí essas duas partes, tanto a atitude do samaritano, que foi o próximo, e também a atitude dele de não se importar. Eu não quero saber quem essa pessoa é, eu quero ajudar ela. Ele fez aquilo que muitas das vezes o religioso não faz. É isso. Por favor, professor. É bem interessante. Obrigada. Profundo, né? Profundo que Como ela é que falou. eu faço para tirar essa...
Como é que eu faço para tirar essa mãozinha daqui? Pode deixá-la aí, pode deixá-la aí. Pode? Tá. Você pode ver que essas histórias que na Bíblia falam das parábolas dos religiosos, surge sempre essa questão da justificação própria, né? Que é o que a religião sempre busca. É essa parábola do bom samaritano, é a parábola do fariseu e do publicano, né? É sempre a justiça própria. E nós devemos lembrar o seguinte, que o encontro com Jesus, ele tem um aspecto muito forte também, que é um aspecto condenatório, por incrível que pareça. Vocês lembram aquela profecia que foi feita acerca de Cristo, quando ele era bebê, quando ele foi apresentado no templo, que foi dito assim: ele será para a queda de muitos e para a elevação de muitos. Então, ele seria uma pedra que as pessoas também tropeçariam. Ele não seria só uma pedra de fundamento para você colocar os seus pés e ficar seguro. Ele também é isso, mas ele também seria uma pedra de tropeço para muita gente. E nos evangelhos a gente vê que essas pessoas que tropeçam em Jesus são os religiosos. Eles sempre tropeçam em Jesus. Você percebe que esse homem ele vai procurar se justificar. E o final da história dele é totalmente desesperador. Aquele homem ele sai dali todo atordoado diante de Jesus. Jesus manda ele fazer algo que o samaritano fazia. Jesus destruiu todo o ensino dele. Jesus destruiu toda a vocação dele. Tudo que ele ensinava, tudo que ele pregava, estava caído por terra, porque Jesus mandou ele fazer algo que era igual ao samaritano. Jesus fez ele confessar que o samaritano tinha feito algo bom, que ele deveria fazer o mesmo. Já pensou? Você chegar para um reverendo e falar assim: vai lá e faz o que aquele pai de santo está fazendo. Não posso, porque ele é endemoniado. Ele é do maligno. Ele vai para o inferno. Vai lá e faz o mesmo que ele. Jesus destruiu todo o cabedal teológico de conhecimento daquele mestre da lei, mandando ele fazer o mesmo que o samaritano fez. Então, aleluia, o encontro com Jesus, ele era perigoso também. Ele era perigoso para o religioso. Ao mesmo tempo que na Boa Nova era alegria para os humildes, para os pobres, para os necessitados, para os desgraçados, para os excluídos, Jesus era uma pedra muito grande. Aquela pedra que exegeitava se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Então, aquele homem ele sai dali totalmente destruído diante de Jesus. Wilton, você vai falando aí, eu vou anotando aí. O encontro com Jesus pode ser perigoso. Por favor, João, pode falar. Espera o João um pouquinho, Márcio. João está com o cabelo mais branco que você. Ah, dá para esperar. Não. João é pastor. Pastor manda mais do que você. Você não é pastor, poxa. Então eu espero. Tem ofício. Ô, João, eu não estou te ouvindo, João. Eu não estou te ouvindo, João. Está sem o áudio. Tem que ligar o áudio. Vai, João, fala. Não. Tira o microfone. Tira o fone. Melhorou agora? Melhorou. Pode falar. O Hilton, eu li o texto e fiquei pensando. Já no começo, Jesus pergunta o que diz a lei. De que lei é essa que Jesus está falando? É a lei de Moisés? Que lei é essa? Né? Dá a entender que que ele conhece a lei. Que lei é essa que Jesus está falando? Né? Aí eu fiquei pensando. Por outro lado, o editor dá o título ao bonzinho de Bom Samaritano. Né? Aí já induz quem vai ler o texto a achar que os outros eram mais e o samaritano era o bom.
Na verdade, ele era dá a entender que ele era um indivíduo comum, que poderia ser mal também. Mas, naquele momento, ele fez uma boa ação que, de repente, ele nem viu os outros. Ele não... vou fazer isso aqui porque o sacerdote não fez, o levita não fez. De repente, é lógico, é uma história, é uma parábola, Jesus está dando exemplo, né? Mas eu estou só especulando aqui. Então, quer dizer, aquele samaritano deveria ser um sujeito comum, até mau. Mas, naquele momento, ele sentiu-se na responsabilidade de ajudar um ser humano. E aí passa uma ideia de que o samaritano era bom e o levita e o sacerdote eram maus. Né? É uma situação que a gente fica analisando. Então, Hilton, eu especulei em cima disso. O que é que você me diz? Interessante. Interessante. Essa questão da lei, né? Você vê que os samaritanos eles só observavam o Pentateuco. Eles só consideravam como inspirados os 5 primeiros livros, né? Já o mestre da lei, não. Ele conhecia toda a Escritura. Toda a Escritura era de domínio. E a questão é interessante, porque o texto ele não fala mesmo das qualificações. Ele só diz de pessoas, né? E Jesus ele faz essa provocação, se você reparar, é uma provocação interessante, por quê? Porque para você oficiar, para você você participar desses ofícios, você tinha que estar em cumprimento restrito da lei. Né? Você tinha que estar lá irrepreensível. Era a busca que eles faziam. Só que o que Jesus quer mostrar diante dessa lei? Que você ser irrepreensível na lei e você não cumprir o mandamento no próximo, né? De fato, essa observância, esse ritual da lei, ele cai por terra, que era, de fato, o pensamento do mestre da lei. Porque você fala, quando Jesus pergunta para ele assim, o que está escrito na lei? Parece que é uma coisa boba, né? Porque Jesus está diante de um mestre da lei. Ele sabe o que ele vai falar. Então, Jesus está desconstruindo o conceito. Porque em Jesus, você pode ver que ele sempre faz uma outra pergunta. Ele fala assim, o que está escrito e como você interpreta. Né? Então, ali, quando ele fala assim, para o mestre da lei, ele vai atacando aonde? Aonde ele tem conhecimento. Jesus ele quer pegar ele na própria palavra. Porque ele vem para Jesus com esse intento de querer se justificar. Só que se você for pegar, por exemplo, o conceito paulino, ele vai se cumprir de uma maneira muito bonita nesse texto. Porque Paulo fala que nenhum homem é justificado diante da lei. Então, ele é o mestre da lei que busca se justificar. Qual que é o instrumento que ele quer justificar? A lei. O que Jesus faz? Jesus cita a lei para ele, ele responde, aí Jesus fala assim, tá, beleza. Só que ele mesmo sabe que ele não tem isso. Porque se ele está buscando se justificar, ele não sente que ele está justificado. Ele sabe que ele tem algo a realizar. Só que esse algo a realizar na mente dele era a questão do próximo. Ele estava buscando. Por quê? Se Jesus ele fala alguma questão das pessoas próximas a ele, ele talvez poderia resgatar alguma história que estivesse acontecendo. É uma parábola, claro, né? Não dá para ficar especulando muito, mas se você cita alguma coisa de um parente próximo, talvez ele pudesse ter uma brecha para responder. Jesus fala assim, ó, são seus irmãos, a sua família. Aí ele viria, olha, mas o meu irmão me abandonou. Sabe, uma história, por exemplo, do filho pródigo. O meu irmão me abandonou, então ele não é mais o meu próximo, então eu não tenho dever com ele. O senhor concorda que eu não tenho mais dever com ele? Então ele esperava uma atividade dessa na proximidade dele. Aí Jesus ele joga para o outro lado. E esse outro lado aí desmontou. É só a mesma sabedoria de Jesus para fazer isso. Então, se justificar diante da lei, como Jesus ele não insiste muito com ele. Você vê que Jesus já sabe que a história não vai caminhar legal, porque ele fala assim, tá bom, você respondeu bem, faz isso aí, tá bom.
Aí ele não se deu por satisfeito. Sabe aquela coisa que você espera um debate e a pessoa não debate contigo? Foi o que Jesus fez. Foi o mestre da lei, o que ele queria? Debater e vencer Jesus no debate. Aí Jesus não debate com ele. Jesus fala assim, tá bom, você já tem os instrumentos necessários, vai lá, meu amigo. Viva em paz, faça isso aí. Aí a consciência dele não deixou ele sair. É bem interessante mesmo. Ô, professor, e tem aquela questão de você chegar hoje, Márcio, se prepara aí, hein? De você chegar hoje, Márcio, e falar assim para um líder aí à nossa volta, aquele líder que a gente conhece, Jesus falar com ele assim, o que você fez pelo teu próximo? Aí ele fala assim, eu visito os irmãos da igreja, eu dou por cento de recuperação. Comprei um jatinho para levar ele para o médico, para viajar com a família. Eu comprei aqui uma ambulância, eu comprei uma ambulância aqui para a igreja. Eu fiz aqui o plano funeral para a igreja. Eu comprei um sítio aqui para a nossa igreja. Ele vai ter várias justificativas, né? Mas com o próximo o próximo dele, né? O próximo dele, que professa a fé dele. Mas ele não permite nem que você vá em outra igreja, Márcio. Fala aí, Márcio, por favor. Isaías. Por favor. Eu estava aqui refletindo que você sabe o que aconteceu que esse homem que o samaritano ajudou? Não. Ele foi amado, né? Ele foi um próximo na vida de alguém. Sabe por que eu sei disso? Porque há algum tempo atrás, eu e você estávamos em alguma jornada. Jesus enviou alguém para nos ajudar, nos dar uma outra direção. E com a vida dessa pessoa que veio nos ajudar, que é o irmão Wilton, nos mostrou que nós podemos ser um próximo após esse encontro. Que eu tenho a certeza que a gente estava numa jornada que não teríamos oportunidade de conhecer esse evangelho. Mas Jesus nos proporcionou esse encontro. E eu sei que esse cara passou a ser um próximo na vida de alguém. Porque eu sei que essa é uma parte da minha história e da sua história. E o irmão Wilton foi um bom samaritano. Tem sido, né? Porque nos mostrou, né, que nós podemos ser um próximo na vida de alguém. Tendo mais de Cristo. Essa é uma reflexão que está vindo agora na minha mente agora. Por isso que eu sei que esse cara foi um próximo para alguém. Porque ele lembrou que alguém ajudou ele também. Profundo isso aí, Márcio. Profundo isso aí. Isso nós estávamos conversando, né? Da importância que teve o Wilton nas nossas vidas. A importância que teve. E hoje, a importância que eu tenho, que você tem, que nós temos na vida de pessoas, né? É uma igreja viva, é uma igreja atuante, né? Que está aí viva, está aí com os seus tentáculos, né? Pode falar. Independente das suas dificuldades, né? Você pode ser um próximo. Eu acho que ele tem nos mostrado isso com a vida dele, entendeu? Exatamente. Eu queria louvar a Deus por essa amizade, irmão Wilton. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Que a gente tem falado, irmão Isaías,
Que a vida do Hilton, a gente assim, será que eu vou aguentar? Eu aguentaria? A gente conversava, eu e Isaías, será que a gente aguentaria? Dependendo dos irmãos. E a família cobrando, e as pessoas cobrando. Eu falo assim, irmão Isaías, eu acho que eu não aguentaria passar vergonha, o Hilton passa. E se manter como um bom samaritano, dependente das lutas, das dificuldades. Eu sei que ele passa. Eu sei que ele passa. Eu acho que Jesus fez isso com a gente, Isaías. Verdade. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Wilton. E, apesar da dificuldade, ele tem sido um próximo e nos mostrado que com Cristo dá para ser um próximo. Porque a gente não vai olhar para o que a gente está vivendo, porque Cristo é que supre as nossas necessidades, a nossa dificuldade. Ele só fala, faz o tom mesmo. Mas com Cristo dá. Sem Cristo não dá, Isaías. Verdade. Verdade. Não dá. É verdade. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e gostaria de que os irmãos participassem, né? Mais o irmão Williams está aí, o irmão Isaac, participar, porque é muito cristão no Brasil, né, gente? É muito cristão no Brasil, é a segunda maior, a maior religião do Brasil é o cristianismo, católico e protestante junto. É um número absurdo de pessoas. E cadê a mudança no Brasil? Aí você olha para certas pessoas e fala assim, poxa, se a metade desses cristãos que o IBGE diz aí fizessem o que Jesus determina e o que aquele irmão que eu conheço faz, poxa, essa miséria, essas violências, essas questões que existem à nossa volta teria diminuído ou teria até se erradicado. Mas não é isso que nós observamos. Nós observamos o cristão torcendo para que a fogueira fique mais quente, João. O cristão torcendo para que a área que eu gosto muito, que é o racismo, por exemplo, religioso, fique mais forte. Quanto mais centro espírita se queimar, é melhor queimar centro espírita. Aí você vê, por exemplo, não posso esquecer que o Espírito Santo me faz lembrar, Wilton, o Kleber Lucas sendo espancado pelos cristãos porque ele foi ajudar uma Ialorixá do Candomblé porque queimaram o terreiro dela. Só que essa Ialorixá já foi a próxima dele, porque ela que dava cesta básica para a mãe dele quando eles eram cristãos e não tinham comida, Wilton. Então, essa Ialorixá, quando ele era jovem, garoto, dava comida para ele e para a família dele, a macumbeira, como dizem. E depois de anos ele se converteu, ele viu que queimaram o centro espírita dela, ele foi lá para ajudar, para dar uma palavra de apoio, e ele foi fuzilado pelos mestres da lei. Então, é algo, sabe? Tipo assim, você está louco, que ela tem que se estrepar mesmo, tem que se queimar tudo lá mesmo. Então, é algo para nós termos uma reflexão hoje aqui. O Maurício quer falar o Isaías, esse episódio aí esse episódio do Kleber Lucas, um pai de santo praticamente foi contra ele, sabe disso? Não. Foi contra ele no sentido porque ele sobressaiu mais naquela reunião lá, ele não cantou a música do candomblé,
mas ele cantou a música Maria, Maria, Isso. do Milton Nascimento, e aí um pai de santos que estava lá, que eu não vou falar o nome dele, mas o povo conhece, praticamente fez uma fala contra. A gente não tem que fazer isso, não sei o quê. Eu falei, caramba, como é que é isso? Quer dizer, porque o Kleber Lucas se sobressaiu naquele momento ali. Né? E não tinha só o Kleber Lucas de evangélico, não. Tinha mais evangélicos lá. Tinha mais. Isso. Ele cantou essa música, cara, com essa letra linda, né? Maria, Maria. Por favor, professor. Essa questão que o Márcio colocou, para você ver como que é o que a gente passa, a lepra, as lepras modernas, né? Eu coloquei uma foto ontem, não sei, acho que a maioria aqui viu, né? O pessoal fez um bolinho lá em Xerém e tudo. Aí eu levei meus filhos, primeira vez que eu levei eles lá. Aí eu tirei uma foto com eles, né? Aí o pessoal lá tudo comentando, tudo. Aí eu peguei essa foto e mandei para um amigo em comum que eu tenho com a Sheila conhece, que é o Mestre Celso. Aí ele pegou essa foto e, na alegria dele, ele espalhou a foto, mandou para um monte de gente. Aí veio os comentários, né? O pessoal, seus filhos tão bonitos, tudo. Aí no meio veio um comentário interessante, que foi para mim assim, eu recebi um áudio aqui, só que eu não sei se eu passo para você. Eu falei, o senhor sabe, fica tranquilo. Ouvir, a gente ouve tudo, mestre. Pode mandar que eu ouço. Aí ele mandou. Era de uma senhora que trabalhou lá em Infraero, uma advogada que era de um ramo ultra radical da Igreja Católica. Aí ela botou assim. Ela falou assim, olha, Celso, os filhos deles estão muito bonitos, mas você vê a foto, né? Tá faltando uma mãe. Aí na foto falta uma mãe. Então a gente vê que isso é obra do diabo, é o diabo que destrói tudo. Então essa foto está incompleta. Aí ele me mandou, né? Eu falei assim, amém. Celso, eu sou um leproso. Eu sou um leproso que levo Jesus para outros leprosos. Eu não sou um perito da lei, eu não sou um sacerdote, eu não sou o exemplo do camarada que tem a esposa com 5 filhos. Eu sou um leproso, eu sou um divorciado leproso que leva o evangelho para as pessoas. Aí ele falou assim, amém. O evangelho é isso, é um monte de mendigo dizendo onde tem pão. E eu não sou o pão é Cristo. Né? Então, eu sou esse leproso. A mulher falou assim, tá faltando uma esposa. Eu falei, amém, tá faltando uma esposa. É obra do diabo, foi o diabo que fez isso. Eu falei, amém. Graças a Deus que o Senhor é maior. E é o leproso que vai sendo tocado por Jesus e vai levando alimento para os outros leprosos também. Wilton. Louva a Deus. E eu louvo a Deus pela tua maturidade, né? Se fosse um menino, tomaria essa pedrada e... Não é? Sim. Mas o Espírito Santo dá maturidade. E eu gostaria já, caminhando para o nosso término, né? Porque eu não poderia imaginar que nós sentiríamos tanta presença de Deus, desse Jesus maravilhoso, como sentimos hoje. Eu acho que é porque o Wilton fez aniversário, ele falou assim, eu vou me manifestar hoje. E eu gostaria que os irmãos convidassem, agradecer ao irmão Williams. Eu não me lembro do irmão Williams Gomes, o Wilton. Belfor Roxo. Né? O irmão Isaac, esse pessoal de Belfor Roxo aí é pessoal, gente muito boa. Gente boa. É minha terra natal. O irmão Isaac também está aqui junto conosco. Eu queria agradecer a todos vocês. A irmã Cissa, com um comentário profundo. Irmão Jorge, por favor, João, fala aí. Eu pastoreei em Belfor Roxo. Belfor Roxo é terra boa. Pegava o trem em Madureira, ia lá para o Jardim Anápolis, perto do Jardim Bom Pastor. Eu fui... em frente à Bayer. Eu conheço aquele lugar aí, esse lugar aí de Belfor Roxo. Bom, gente boa mesmo. Ô, João, então você pastoreou onde eu fui criado no Jardim Bom Pastor, poxa. Então, eu pastorei Jardim Anápolis, Jardim Bom Pastor. Tinha a Igreja Batista ali, eu me lembro. Isso. Então, gente,
como é maravilhoso estar com os irmãos aqui e convidar, e sempre eu dou aquela palavra, né? Convida. Hoje eu vou dar 2 palavras aqui importantes para os irmãos. Não podemos esquecer 2 coisas importantes. A primeira é convidar pessoas para o estudo, não é? A primeira é convidar as pessoas para o estudo, e a segunda questão é não esquecer de abençoar o nosso professor, não é? Não esquecer de abençoar o nosso professor, porque o nosso professor, nós abençoamos ele, e se você está novo aqui, não tem ainda o Pix do nosso professor, voluntariamente você pode, movido pelo Espírito Santo, abençoar. Pega a caneta aí que eu vou te dar o Pix do professor Wilton, que é 28575 3398, dígito 50, o CPF do Wilton Chini, Banco do Brasil. Repetindo, o Pix do professor: 2857-5339, 8, dígito 50. É o dígito do nosso professor Wilton Chini. Lembrando que, se você quiser levar ele para ministrar na sua igreja, ele vai com voluntariedade e a sua igreja vai ser abençoada. Então, esses são os 2 avisos que eu gostaria de elencar aqui. Primeiro, chamar quinta-feira que vem pessoas para vir participar conosco, sentir essa presença maravilhosa dessa igreja que se reúne aqui, e não esquecer de abençoar o professor. Eu gostaria de ouvir o irmão William abrir o microfone, o irmão Márcio também. Vamos pelo mais bonito, irmão William. O irmão William fechou. Fala, William. Oi. Tenho pouca habilidade nesse negócio aqui, eu não estou conseguindo mexer. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Então, gente, eu conheci o pastor Wilton aqui em Belfort Roxo e é uma bênção para a minha vida, né? Essa questão de hoje aí é uma questão que a igreja lá nem presta muita atenção. O nível da pregação pregada e o nível da obra feita tem uma discrepância muito grande disso. É pregado uma coisa muito maravilhosa, mas a praticidade disso está um tanto quanto distante. E eu sou grato ao pastor Wilton, porque ele vem como um farol, né, para iluminar o caminho e botar a gente no caminho certo. Eu quero agradecer a Deus pela vida dele, agradecer por esse grupo, né? Aqui a gente faz um estudo que em outrora ficaria difícil, mas para nós é muito gratificante, muito agradecido mesmo. Amém. Amém. Aí, Márcio, o outro que vai entrar nas crises é o William. O evangelho, ele vem e nos traz crises. Você começa a ouvir, e o Espírito Santo está fazendo isso muito, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Aí o pessoal fala que a igreja está isso, que a igreja está aquilo. Mas existe uma igreja que, eu vou ser bem sincero, ela não está dentro dos templos atuais, não está. Tem pastor amigo meu que eu falei, aí, não, cara, não estou conseguindo mais ficar ali, cara, não estou conseguindo mais. Aí você pensa, o cara está afastado, o cara está fraco, o cara está mais agarrado com Jesus do que tudo. Verdade. Ele está mais agarrado com Jesus do que tudo. Essa crise que você olha o que é dito, olha na palavra e não é aquilo. E se você for questionar em amor, você é o herege, é o leproso, é o questionador de Israel, o zombador. É complicado. Então, louva a Deus. Márcio, terminando. Wilton não às vezes a pessoa não tem Wi-Fi, então internet no celular, não tem como fazer um Pix na rua. Então, é importante você dar a agência e a conta corrente. Você tem anotado aí? Por favor. É mais rápido. Não tem como fazer um Pix. Por favor, fala você aí, que já está na mão. Eu tenho aqui, mas pode falar.
Agência 2862, dígito 2. Conta corrente 29824, dígito 7. Isso. Agência 2862, dígito 2, Banco do Brasil, né? E a conta corrente 29824, dígito 7. Isso. Para quem não tem um PIX, vai lá e faz o depósito. Fica mais fácil. Isso. Vamos contribuir para difundir esse evangelho do Senhor Jesus aí. Vamos terminar. Eu gostaria de orar, que eu não orei, agradecendo a Deus por essa reunião, pela disponibilidade da irmã Sheila em ceder aqui o acesso ao aplicativo Zoom. Eu não sei se o irmão William está lá no nosso grupo Aprendizado Bíblico do YouTube. Está lá, né? Então, ali tem comida ali para todo gosto. Ali tem comida, cardápios variados ali. Variado. Tem a oração da irmã Jacira lá, que ela faz a leitura, né? Exatamente. Irmã Jacira, por gentileza, faça aquela oração abençoada. Eu vou abrir aqui para acompanhar aqui a oração da nossa apostilazinha. É isso mesmo. Posso começar? Por gentileza. Oração do bom pastor. Senhor, tu és o bom pastor. Não, desculpa. Senhor, oração do bom samaritano. O samaritano, eu estou com o pastor na cabeça, por favor, me desculpem. Tranquilo. Oração do samaritano. Eu estou pensando no pastor Wilton, por incrível que pareça. Desculpa, gente, perdão. Imagina. Estou pensando no pastor Wilton, Amém. Mas pode deixar, não sei o que eu vou fazer. Oração do bom... Sai da minha cabeça. Oração do bom samaritano. Senhor, tu és o bom samaritano. Tu foste o primeiro a fazer-te próximo do ser humano. Tu te aproximas sempre que nos vês caídos e feridos no caminho. Quando me pergunto quem é meu próximo, tu me mudas com paciência a pergunta e me dizes de quem você se faz próximo. Tu nos revelas a mudança de que precisamos, sair do nosso egoísmo, romper com o nosso pequeno mundo de bem-estar, sair cada manhã com olhos bem abertos ao encontro dos que tu pões em nosso caminho, a vizinha viúva e sem recursos, o desempregado que perturba minha paz, o estrangeiro com quem não quero falar. Dai-nos, Senhor, um coração compassivo. Amém. Esta oração foi inspirada por M.H. Humboldt. Agora, a outra oração é muito bonita também. É nossa hora. Não é a hora do medo e da solidão. Não é o tempo da dispersão. Não é o momento de caminhar sozinhos. Não são os dias de desesperar. É nossa hora. É a hora da compaixão, é o tempo da verdade, é a hora para que os tenham ouvidos para ouvir, é a hora dos que têm coração de carne e não de pedra. É nossa hora. É a hora que podemos dar-nos a mão, é a hora que os profetas devem gritar. É agora que nossa força é a esperança. É o tempo dos que creem e esperam. É tempo de fazer novas todas as coisas. Amém. É anônimo. Agora, Jesus, louvado seja Deus. Nossos corações, tu chamas cada um de nós a seguir-te. A quem iríamos senão a ti? Tu tens as palavras que dão vida ao nosso coração. Amém, amém, amém. Que Amém. Cristo Jesus
seja formado plenamente em cada um de vocês. Amém. Amém, gente. Gente, está terminado. Louvamos a Deus pela vida tua aí, Williams. E qualquer domingo desse aí, nós estaremos indo aí, né, Márcio? É lá em Nova Aurora? Vila Pauline. Vila Pauline? Poxa. Qualquer dia desse aí, o mais rápido que você imagina. E outra coisa, aqui no Rio, nós estamos vendo essa questão aí da reunião para nos encontrarmos com o Hilton aqui perto. Vamos fazer isso aí. Tá bom, Márcio? Uma sexta-feira à noite ou um sábado. Tá bom? Como eu queria que Caxias fosse Madureira, pertinho. Isso, exatamente. Gente, amo vocês. Estou cheio da presença de Deus. Eu estou cheio da glória de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Amém.